Deus, amém, queridos? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 2 ao versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros e que nada lhes faltem. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre uma situação que nem todo cristão gosta de ouvir, mas que é uma realidade na vida de todo cristão. O passar por provações. Pode dizer, ai, porque dói. Passar por provações não é algo assim, onde nós expressamos um ar de vitória e de celebração. O resultado traz celebração, mas no momento que estamos passando, não. E, queridos, uns 2, 3 meses eu tenho refletido muito sobre esse assunto, tenho me debruçado na palavra de Deus sobre o que a palavra de Deus diz sobre isso. Porque é incrível como alguns ainda acreditam que quando você vem para o Senhor Jesus, você nunca mais vai passar por dificuldade. É incrível como existe engano na mente de alguns que aquela historinha, que vem para o Senhor Jesus e acabou todos os problemas. Vem para o Senhor Jesus e a tua vida vai ser um mar de rosa. Isso é um engano e que não condiz com a palavra de Deus. E nós precisamos sempre, em tudo o que diz respeito à tua vida, a colocar em primeiro lugar o que a Bíblia te ensina. Amém? E essa palavra, ela é muito clara. Tiago, ele nos ensina, no seu livro, justamente isso. Aprendermos a passar por provações. Aprendermos a alcançar um nível de maturidade em Deus e agir com sabedoria nas nossas atitudes. Então, queridos, nesta manhã, se prepare, porque você entrou aqui e eu sei que alguns entraram com a provação apertando demais o coraçãozinho. Nessa madrugada, enquanto eu estava orando, Deus me trouxe muito forte isso, que tem alguns coraçõezinhos que estão muito apertados devido ao nível de provação que você está enfrentando. Mas você está no lugar certo. E nessa manhã você vai ser fortalecido e vai conseguir sair daqui vitorioso, mas com a atitude certa de como você não só passar, mas vencer esse momento de provação. Aleluia. Queridos, então Tiago, ele vem trazendo esse ensino para nós, que a vida do cristão não é um mar de rosas. Que a vida de um cristão não é uma vida ausente de aflições ou de dificuldades. A gente já, lendo a palavra de Deus, sabe, é um versículo muito conhecido de todos, que está lá em João 16:3, que diz que no mundo passaremos por aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque você vai vencer. Porque aquele, Deus que você serve, Jesus Cristo, Ele já venceu.
E por ele vencer, nós temos essa certeza que no Senhor nós também somos mais que vencedores. Aleluia. Só que, queridos, eu não sei se é só comigo que acontece, mas no momento da prova parece que se esquece tudo que diz a palavra. Parece que se esquece tudo, né, as promessas do Senhor a teu respeito. E é isso que nós precisamos mudar. Se nós temos a Bíblia para todos os momentos, nós precisamos, exatamente na hora da provação, usar a palavra de Deus a nosso favor. E nessa manhã, então, eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes de como enfrentarmos a provação da maneira certa. Aleluia, queridos. Então, nesse versículo aqui, o primeiro, né, o versículo 2 diz: tenham por motivo de alegria passarem por provações. Vamos analisar um pouquinho essa primeira frase aqui. Então, queridos, a verdade que a palavra do Senhor nos traz é que provação é compatível com a fé cristã. Provação, ela vai fazer parte da nossa vida. E não é só uma vez. Vai ser muitas vezes onde eu e você, como filhos de Deus, vamos passar por provação. Então, primeiro ponto é esse. A Bíblia nos ensina que a provação ela vai vir. Quer você queira, quer você não queira, ela em algum momento vai chegar. E quando ela chegar, como ela vai encontrar a tua fé? Como ela vai encontrar as motivações do teu coração que vão definir como você vai vencer essa provação? Como que você vai passar por ela? Sabe, às vezes a gente entra no embalo, né, não é nem da moda, no embalo assim de estar ali numa roda de irmãos e aleluia, glória a Deus, tudo posso naquele que me fortalece, vou passando pela prova dando glória a Deus, e você vai falando, mas o teu coração e a tua mente está bem distante do que você está falando. E nós precisamos ser filhos de Deus que realmente falam aquilo que o coração está cheio. E o coração cheio da palavra de Deus vai fazer, né, você se mover de uma maneira diferente quando a provação vier. Então, as provações, elas são compatíveis com a nossa fé. Não é porque você é filho de Deus. Deus não tem filhos preferidos. Deus nos ama igualmente. Então, não é porque somos filhos de Deus que vamos ser ilesos do sofrimento. Pelo contrário. Jesus, se você pegar a Bíblia ali, né, desde Gênesis a Apocalipse, o que você mais vai encontrar é os grandes homens de Deus, grandes heróis da fé, que nos deixaram exemplos de como passaram por provações. Nosso Senhor Jesus Cristo, nossa maior referência, nos deixou exemplo de como Ele passou por provações. E em meio à provação foi fiel a Deus e perseverou e não desistiu. Então, meus amados, a provação, ela é compatível à tua fé cristã. E Jesus, ele diz o quê? Ele diz que lá em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Aleluia. Isso sim Jesus falou. Jesus não disse, você nunca terá aprovação. Jesus disse, na aprovação, eu estarei com você. Eu não vou fazer que a tua vida seja ausente de provação. Mas na provação, o que o Senhor promete é que Ele estará conosco. Amém, queridos? Assim foi com Daniel na cova dos leões.
Deus podia ter evitado ele ir para a cova. Mas na cova, Deus estava com ele. E na cova, ele experimentou o livramento e o milagre. Aleluia. Os jovens na fornalha. Deus não impediu que eles fossem jogados na fornalha. Mas lá, dentro da fornalha, Deus se manifestou com eles. E dentro da fornalha, Deus trouxe o livramento. Querido, isso aconteceu com eles. No Novo Testamento ali, quantos exemplos nós temos também? Se aconteceu com eles, vai acontecer conosco. Então, essa verdade, ela tem que estar viva no nosso coração. Por quê? Porque o próximo passo é o que vai determinar como então você passar pelas provações. Então, se a provação é compatível à nossa fé, existe um propósito nisso. E o propósito é trazer uma maturidade. Queridos, assim como o ser humano, ele nasce, ele tem todo um desenvolvimento até chegar numa fase madura. Assim vai ser a nossa fé. A partir do momento que você vem para o Senhor Jesus, a tua fé, ela vai passando por um desenvolvimento até ela se tornar madura. E o grande propósito das provações é exatamente esse: amadurecer a nossa fé. Por isso que você vê, né, quando você observa a maneira que as pessoas passam pelas provações, você começa a perceber isso, maturidade. Só que, infelizmente, quando eu insisto em querer permanecer menino na fé, as consequências não vão ser muito agradáveis. Por quê? Porque cada nível de provação vai ser diferenciado. E quanto mais eu resisto em querer permanecer sendo criancinha na fé, maior dificuldade eu vou ter para entender os porquês. Então a provação, ela vem para fazer isso, né? Para nos levar a uma maturidade, onde nós deixamos de ser meninos e nos tornamos homens e mulheres maduros na fé. Amém? Glória a Deus. O próximo tópico do versículo, ele fala, passarão por várias provações. Eu vou deixar a alegria por último, tá? Porque você vai sair daqui jubilando nessa manhã. Por isso eu vou deixar ela por último. Passarem por provações. Queridos, então o que isso quer me dizer? Que a aprovação não vai ser sempre a mesma. Passarem por diversas provações. Essa palavra diversas aqui, no grego, ela não significa quantidade de provação, mas os tipos de provações. Então, o que a Bíblia me ensina aqui? Que cada provação vai ter uma intensidade diferente. Ou seja, não vai ser sempre a mesma. Cada provação, ela vai vir num nível maior. Então, são vários tipos, não são quantidades de provação. E nessa diversidade, então, de provações, tem provas que vai ser fácil passar. Quando você pensa em prova, em provação, eu não sei o que vem na tua mente. Mas no dicionário diz um intenso sofrimento. E eu vou ficar com o significado do dicionário, para que você possa entender bem o nível que o Senhor quer mexer no teu coraçãozinho nessa manhã. Um nível intenso de sofrimento. E geralmente as provações, quando elas vêm nessa diversidade, elas vêm de uma forma inesperada. Você não acorda de manhã e bom dia, Senhor, pode mandar a provação hoje, que hoje eu estou preparado. Ninguém faz isso. Você acorda, você faz a tua oração, o teu momento com Deus e começa a seguir a tua vida. E de repente,
No inesperado, a provação se manifesta. E aí que pega. Se a provação avisasse quando ela ia chegar, tudo seria diferente. Você já estaria preparado para enfrentá-la. E esse nível intenso, que é esse versículo que a gente está meditando nessa manhã, esse nível intenso de sofrimento, nessas diversas provações, significa isso. Provações, situações inesperadas. E aí, queridos, nós temos um cerco de diversidade. Mas eu vou me deter em algumas aqui que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Passardes por diversas situações. O que seriam essas situações inesperadas? Enfermidades. Você está e de repente, do nada, surge uma notícia, surge um diagnóstico, surge uma informação onde você foi pego de surpresa. Perdas. Você estava levando a tua vida tranquilamente e de repente você passa por uma perda, passa por um luto. Desemprego. Você estava ali, né? E eu lembrei de uma situação, uma vez de um atendimento que eu fiz, que a pessoa estava ali naquele momento que ia ser promovido. E na hora que foi chamado, em vez da promoção, veio ganhar a conta. E naquela expectativa de ser promovido, a pessoa acabou saindo da sala desempregado. É uma provação inesperada. Acidentes, traições e tudo mais. Mas o que a Bíblia está dizendo? Passarem por diversas provações. Então, essas diversas provações seriam isso. Mas o que você precisa? Nunca perder a convicção do teu coração. Diante dessa provação, diante desse intenso sofrimento, Deus continua sendo Deus. E Deus continua sendo Deus em toda a sua grandeza e sabedoria. Em toda a sua grandeza e soberania. Porque o que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel e Ele nunca falha. Queridos, essa é a grande verdade que nós precisamos nos apegar sempre. Deus nunca perde o controle. E muitas vezes, se você não consegue crer nessa verdade, né, você precisa tomar esse passo de fé nessa manhã. Deus, Ele nunca vai perder o controle. Amém? Essa verdade me faz prosseguir, me faz perseverar, me faz ter uma constância em fé, como a Bíblia diz, de fé em fé e de glória em glória. E essa constância me leva a uma eternidade, a um destino certo, que é o céu. Amém? Todos nós estamos aqui, porque um dia demos acesso a Jesus Cristo na nossa vida. Estamos tendo uma vida transformada pelo poder de Deus. Mas o único objetivo nosso é o céu. Senão, né, você não teria vindo para o Senhor Jesus. As provações, então, são diversas. E a Bíblia diz que as provações são passageiras. Amém? As provações são passageiras. Isso quer dizer o quê? Que ela vai passar. Deus não é masoquista, onde Ele, né, está vendo ali os filhos dele sofrerem e se alegrando, né, tendo ali, você vai sofrer mais um pouquinho. Deus não faz isso. Deus está juntinho com você, exatamente nessa prova agora. Deus está juntinho e Ele está dizendo o quê? Persevere, porque ela vai passar. Persevere, porque o fim dessa provação é certo. Persevere, porque você não vai viver nessa intensidade de sofrimento. Persevere, porque vai acabar.
Queridos, isso é o Senhor que diz, não é meramente uma história que nós estamos lendo na palavra de Deus, mas é uma verdade. Ela vai passar. Glória a Deus. Então, as provações, da mesma maneira que elas surgem inesperada, elas vão acabar. Elas têm um tempo certo para elas. Mas o que fazer, então, enquanto estamos passando pela provação? Amados, nós precisamos ter as atitudes certas. Enquanto eu estava orando, veio muito forte no meu coração pessoas que começaram a prova. E parece que a prova se transformou num deserto. Situação que era para ter acabado já, não acabou. Está realmente num deserto. Por causa de atitudes erradas ao passar pela provação. Então, o que nós devemos fazer no momento da provação? Porque às vezes a gente pensa sobre provação, mas o momento que nós estamos com a dor, o momento que você está ali na maior preocupação, é nesse momento, queridos, e nesse momento acontece o que a Bíblia chama da batalha da carne com o espírito. E quem você alimenta nesse momento é o que vai condicionar se você vai passar ou não por essa provação. Então veja só, como você age diante da prova. Toda provação, isso não é ilusão, e não é, quando a Bíblia diz ali, por exemplo, para nós nos alegrarmos e entender, vai passar, é porque vai passar mesmo, e nós vamos ter motivos de nos alegrar. Mas nós precisamos entender que no momento do maior sofrimento ali na provação, da maior intensidade que você está ali na prova, o que vai acontecer? A tua carne vai começar a se manifestar, porque você é humano, e no humano tem o quê? Tem dor, no humano tem choro, muito choro. No humano tem tristeza, sim, tem muita tristeza. Tem ansiedade, tem angústia. Esse é o lado humano. Enquanto você está ali na prova, meus queridos, você não é robô, onde você nada te atinge. E não é porque você ama Jesus e tem fé que nada vai te atingir também. Nesse momento você vai ter que chorar. Nesse momento você tem que se entristecer. Por quê? Porque é uma provação que está mexendo com o teu natural. É uma provação que está vindo de encontro ali, à tua vida, à tua família, e isso mexe sim. E não é só colocar um sorrisinho no rosto, e fazer cara de nada e dar tchau, como se nada tivesse acontecido. Só que muitos começam a fazer assim, porque a reação da tua alma você fica sem saber o que fazer. E daí a reação de alguns é ser indiferente à dor, é ser indiferente ao choro, é ser indiferente à tristeza. E se você não vive esses sentimentos, lá para frente eles sucumbem. E daí você não, vamos pôr assim, a queda acaba sendo maior. Então, posso e devo sentir tudo isso. Por quê? Porque faz parte do lado humano. E somos humanos. Agora, você tem que lembrar que você também é espiritual. Amém? E por você ser um ser espiritual, você precisa ser maior que o ser humano. O ser espiritual tem que estar em conexão com o Espírito Santo de Deus. E você se inclina para o Espírito e começa então a dominar esses sentimentos.
O problema é quando nós alimentamos a carne demais e essa carne cresce de tal maneira que esse medo me domina, que essa angústia me domina, que essa insegurança me domina, que essa ansiedade me domina. Dominar, quem eu permito dominar, consegue o governo da minha vida. E é aí que está o problema. Você pode sentir a dor, você pode sentir a tristeza, o choro, mas você tem que acionar o discernimento no tempo certo. Quando você percebe que isso está demais e está criando domínio, você tem que começar a permitir que o ser espiritual se levante o quanto antes e comece a dominar a carne. Então, queridos, no momento da provação, não esqueça isso. Você vai enfrentar a batalha da carne contra o espírito. E quem você vai alimentar nessa hora? Infelizmente, a carne ela vai gritar. Se um simples corte externo que nós fazemos, se você mexe nele dói, imagine uma dor na alma. Imagine uma angústia no momento da provação. Dói demais. Mas por isso que você tem um Deus que conhece todas essas dores. E por Ele conhecer, Ele consegue te dar a fé madura para permitir que o ser espiritual se incline para o espírito e mate a carne, né? Não alimente a carne, mas alimente o espírito. E o que o Espírito Santo vai fazer com você então? Trazer o governo de Deus, trazer o governo da fé para esse momento e fazer então com que você passe pela tribulação da maneira certa. Queridos, qual é o problema de nós alimentarmos a carne durante a provação? Carne tem Deus? Sim ou não? Não. Carne não tem Deus. Então, se durante a dor, se durante a tristeza, eu começar a dar muita evasão para o meu lado humano e ela crescer novamente, a primeira coisa que acontece é murmurar contra Deus. E a murmuração, ela traz um perigo muito grande, que se chama incredulidade. Se você não cuidar, você começa a murmurar a Deus. E essa murmuração começa a fazer você agora deixar de crer naquilo que Deus tinha prometido. Deixar de crer nas verdades da palavra. E quando você percebe, você está criticando tudo. E de repente você está inimigo de Deus. Porque você não concorda o porquê da aprovação. Você não aceita a aprovação. Esse é o perigo de nós alimentarmos a carne. A murmuração nos traz o perigo da incredulidade. E, queridos, sem fé, você não passa pela provação. Sem fé, você paralisa no meio do processo. E daí, o deserto aparece. O deserto aparece. Você fica andando ali, em círculos. Sabe aquela impressão de, eu estava vencendo a prova, de repente, voltou na estaca zero. E começa tudo de novo. Porque a carne foi alimentada ao lugar do espírito. A murmuração, ela nos inclina a culpar Deus. E quando eu culpo a Deus, né, é como se eu deixasse de acreditar que Ele é suficiente. E daí você começa a entrar numa luta de resolver a aprovação só com a tua força humana. E isso é impossível. Isso vai te trazer desgaste. E você não passa. Daí você permanece na prova. Então, quando eu não alimento a carne e me inclino para o Espírito, o que acontece? O Espírito Santo começa a crescer em mim. E a verdade que Deus tem ao meu respeito, o meu entendimento durante a aprovação é aberto.
E eu não só entendo o porquê da provação, como Deus começa a me trazer as estratégias, as atitudes para passar pela provação. E melhor ainda, uma fé suficiente, uma fé madura. Queridos, Hebreus 4,16 diz assim. Hebreus 4,16. Seria o primeiro passo, né? Quando você se inclina para o Espírito, do que você fazer na provação. Diz assim a palavra de Deus: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia! Queridos, nós temos para esse momento da provação um trono onde nós alcançamos graça e misericórdia. Um trono onde, você confia no Senhor. Um trono onde você pode chegar com toda a confiança. Sabe o que isso significa? Que inclinando-se para o Espírito, você chega nesse trono e você rasga o teu coração diante de Deus. Ali com confiança, porque o Senhor não vai te condenar, porque o Senhor não vai te rejeitar, porque Ele conhece a tua dor, Ele está ali te esperando que você traga para Ele toda essa dor, toda essa tristeza. E quando você chega diante do Senhor, você pode ser o mais sincero possível. Você pode dizer: Deus, eu estou com medo. Deus, eu não sei o que vai ser nessa prova. Deus, eu não tenho as forças necessárias para passar por ela. Deus, eu não sei mais nem o que fazer. Eu não sei mais nem como orar. Você pode ser o mais sincero diante do trono da graça. E quando você está ali expondo a tua fraqueza diante dele, a graça começa a se manifestar. Ele começa a te encher de força, Ele começa a te renovar, Ele começa a amadurecer a tua fé. E quando você se levanta, queridos, você é outro. Você se levanta porque a misericórdia te alcançou. Você se levanta, porque a graça te encontrou. E pense, eu fiquei imaginando isso de madrugada. Aquela armadura poderosa de Deus, você está ali dentro dela e você sai passando pela prova, dando glória a Deus. Porque você conseguiu ter acesso a Ele. É o primeiro passo. E é isso que nós precisamos fazer quando a provação vier. Ao invés de correr para pessoas, ao invés de correr para a dor, você corre para o trono da graça. Amém, queridos? Então corra para a presença do Senhor e chore tudo o que precisar. Conte para Ele, todos os teus temores. Questione. É o momento de você brigar com Deus. Tem cristãos que acham que não pode perguntar para Deus o porquê. Você pode. É o momento de você perguntar a Deus: eu quero entender o porquê. E quando você faz tudo isso, você se resolve com Deus. Eu digo, você faz as pazes com Deus. E levanta dali, do trono da graça, pronto para passar pela prova. Quando isso acontece, o que acontece no mundo espiritual? Existe um alinhamento do teu coração com a vontade de Deus. O que isso significa? Que o resultado da prova pode não ser o que você queria. O resultado da prova pode não ser o fim da oração que você esperava. Mas o teu coração está alinhado com Ele. E a verdade é que, Senhor, a tua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. A tua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Aí então, a nossa alma se submete.
durante a prova e fique em paz, que o que Deus vai fazer vai ser o melhor para você. O que Deus vai fazer vai ser o melhor para a tua família. E a carne que queria te colocar, né, num vale de tristeza, agora você entende o começo do versículo. Você pode então ter a alegria por passar por provação. Porque você e Deus estão alinhados para essa prova. Amém, queridos? E para encerrar, né, Abacuque 3, 19 ao 20. Antes, perdão, acho que é Efésios, né? Acho que eu tinha dado Efésios 6, 18. Então você foi para o trono, você rasgou o teu coração, você, né, entrou num alinhamento com o Senhor para passar por essa provação. Você vai para um outro passo, que diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós não podemos saber quanto tempo será a provação. Pode ser dias, pode ser meses, mas em todo tempo nós precisamos estar orando. Orando, orando, orando. Orando, orando, orando. Orando no Espírito, orando em voz alta, orando em línguas. E a verdade, queridos, é que a oração nunca acaba. Porque depois que a provação acaba, você continua orando em gratidão pelos feitos do Senhor na tua vida. Então a oração, quando nós dizemos que ela é a arma que o cristão mais usa, é exatamente por causa disso. Porque nós oramos no tempo da prova e nós oramos também depois da prova, agradecendo ao Senhor pelo feito dele. E a última palavra em Abacuque 3, 19, diz: ainda que, né, esses dias o pastor Eccles pregou sobre isso, ainda que, durante a provação nós vamos ter muitos ainda que. Você estava esperando aquilo, daí o médico diz, mas ainda que. Né? Você estava esperando o celeiro farto, mas ainda que o celeiro deixou de ser farto. Nós cantamos esse louvor hoje. Será que é esse? Acho que é um pouquinho antes do versículo. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. 20. É o 17? Começa lá do 17, amadinha. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque você já está alinhado com Deus e você está orando. E orando em todo o tempo da provação, quando os ainda que se manifestarem, quando você está ali orando, Senhor, eu declaro a cura, e de repente o médico diz, não tem cura, você ainda está olhando a cura. Esses ainda que, a oração mostra o quê? Que você não está vivendo pela realidade que você está vendo. Você pode chegar lá na casa e não ter nada nas prateleiras, mas você continua orando. Eu não estou vivendo pelo que eu estou vendo, eu vivo pelo que eu creio. Amém? Queridos, essa é outra verdade que tem que estar gritando no teu espírito. Você está lá no teu trabalho e era para vir o aumento. E o aumento não veio. Mas eu não me movo pela falta do aumento. Eu me movo pelo que creio. E no fim, você vai poder fazer como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E no fim se levantará. Eu sei o Deus em que eu tenho crido.
É mais uma provação, mas nessa provação eu vou me alegrar. Tendes por alegria passar por provações, porque essa provação está servindo para aumentar a tua fé e fazer de você um homem, uma mulher que persevera. Gostaria de chamar o ministério de louvor aqui. Um homem, uma mulher, o que é perseverar? É você ser constante, independente do que está acontecendo. Queridos, nós não podemos mudar a nossa fé, porque não aconteceu da maneira que você esperava. A perseverança me faz ser constante em todo o tempo. Se coloque em pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu não sei o que o Senhor ministrou no teu coração nessa manhã. O que eu tenho a certeza é que Ele ministrou. Eu não vou pedir para você sair do teu lugar, porque essa palavra é para todos nós. Mas eu quero que você feche os teus olhos. E o que o Senhor traz no meu coração é que muitos têm que parar de alimentar a carne e achar que você vai vencer do teu jeito. Essa manhã, esse é o momento de você correr para o trono da graça. E aonde estão dizendo, Deus te esqueceu, senão você não ia estar passando por isso. Você vai chorar. Você vai dizer, Deus, eu não estava entendendo, mas agora eu quero chorar essa dor. Até aqui eu estava querendo ser forte e fazer as coisas do meu jeito, mas não é assim. Eu quero alinhar o meu coração com o teu nessa aprovação. E entender que é a maneira de eu deixar de ser menino e começar a ser maduro na minha fé. Ao ponto de dizer, Senhor, eu aceito e alinho o meu coração à tua vontade. Para você que tem reclamado com Deus, quando esse deserto vai acabar, deixe Deus entrar no deserto com você. Traga Deus para essa prova junto. Não queira mais você ser o Deus da tua prova.